Cornélio, vem cá, Cornélio. Recebe ele, gente, com um aplauso aí, com alegria. Eu não sei, mas desde que eu sou menino, eu sei que o Cornélio tem uma paixão especial. Acho que é pela palavra de Deus, né? Ele acha, né? Vamos ver se é verdade. Depois vocês me falam se é verdade mesmo, que ele tem uma paixão especial pela palavra de Deus. E ele vai compartilhar aqui um pouquinho daquilo que ele faz, como Deus tem usado ele, e inspirar vocês a amarem a palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Eu trago um abraço especial do pastor Márcio. Eu sou um dos pastores ali da Igreja Batista da Lagoinha. Trago também a minha esposa, Hilda. Queria que ela ficasse de pé. Meus 90%. Somos casados vamos fazer 34 anos agora em setembro. 33? Ué, acho que é 34, tá bom. Marcela. E o nosso trabalho, o Marcelo é gerente lá do nosso trabalho. Nosso trabalho é memorizar a palavra de Deus. É isso que a gente faz. Temos memorizado desde criança a palavra do Senhor. Eu quero trazer um texto da palavra do Senhor para você. Hoje é dia dos pais, eu pensei em trazer um texto sobre pai. São os pais da fé. E é uma viagem ao túnel do tempo. Nós vamos visitar todos aqueles heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Como eu sei que vocês, pelo menos a maioria, utilizam a versão NVI, né? A minha versão é revista e atualizada. Então, eu peço que você simplesmente creia que eu estou falando a versão revista e atualizada, para a gente interagir aqui e pensar, né, nesses heróis da fé, esses pais da fé. Amém? Se você quiser, claro, você pode acompanhar Hebreus capítulo 11. Por favor. Viagem ao túnel do tempo. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador.
Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porquanto considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porquanto viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé eles atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porquanto acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas
e prisões. Foram apedrejados, maltratados, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos sobre a terra, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esse texto, na verdade, não poderia terminar aqui, porque agora fala do herói da fé que está do seu lado. Eu queria que todos se colocassem de pé para receber a ministração de mais 3 versículos desse capítulo 12. Todos de pé, por favor. E diz o texto assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis. Não vos fatigueis. Não vos fatigueis. Não se canse. Não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Glória a Jesus. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, glória a ti. Autor e consumador da fé. Pode sentar, irmãos, por favor. Aleluia. Irmãos, eu quero trazer uma boa notícia para você. Às vezes as pessoas me ouvem falar assim, tantos textos bíblicos, livros inteiros da palavra. Para vocês terem uma ideia, o Senhor me deu a graça de ter milhares de versículos. É graça do Senhor. Me deu a graça de ter o livro de Provérbios todo na minha mente. O livro de Eclesiastes todinho na minha mente, no meu coração. O livro de Efésios todo, o livro de Filipenses em português, em inglês e em alemão. Só que eu não falo nada de alemão e eu não domino inglês. Memorizei o Sermão da Montanha em português e em italiano e eu não falo nada de italiano. Memorizei esse texto que vocês acabaram de ouvir, Hebreus capítulo 11, só que o Senhor me deu a graça de memorizar o livro inteiro, 13 capítulos. 1º e 2º Timóteo, memorizei também Tiago, memorizei Ruth, várias histórias bíblicas, como Davi e Golias, já falei aqui, Davi e Golias, entre elas, entre essas histórias, outras mais, em inglês também, não falo inglês fluentemente, mas isso eu quero falar, para falar a boa notícia que eu falei. Apesar de memorizar tanta coisa assim, eu sou normal,
Quantos normais nós temos aqui? Deixa eu ver. Então, vocês podem fazer a mesma coisa. Porque do alto dos meus 57 anos, quando eu subi aqui, você deve ter pensado assim, ele deve ter uns 27, pelo tipão. 57 anos. Eu ainda faço tantos planos para memorizar a palavra. Eu encontrei com o pastor Paulo e mostrei para ele um projeto que o Senhor nos deu. Vocês já, muitos de vocês já têm os CDs da Bíblia Falada. E hoje em dia as coisas estão em transição e nós fizemos então um cartão pendrive. Bonito assim, ó. Quem sabe dá para filmar para o pessoal ver como é que é bonito? E aí eu mostrei para ele e falei assim, não, você tem que levar lá na central e lançar num preço bom, porque você faz esses preços assim, tudo baratinho, não lança num preço bom. Aí o preço bom que ele falou, eu vou abaixar, meus irmãos, para abençoar vocês. Todo o Novo Testamento e 23 livros do Velho Testamento já, em pendrive, para você abençoar uma pessoa e para você ouvir. Simplesmente R$65. R$65. Ele falou mais alto, viu? Eu estou abaixando o preço. E eu tenho também os CDs com o Novo Testamento, que vocês conhecem, mas com capinhas diferentes, para que você possa semear a palavra. Agora mesmo o pastor Flávio estava falando que ele semeou, tem semeado, e quer comprar uma quantidade grande, né? Eu falei, amém, pastor, amém, cumpra sim. Uma quantidade grande. Nós mandamos para a Anagé 500 CDs, irmãos, para semear na cidade inteira. E estamos, então, disponibilizando isso na livraria e ali, se você não trouxe dinheiro, não tem problema, eu trouxe a maquininha, você não me sai daqui. Então, eu fiz com capinhas, como, por exemplo, a capinha é um quebra-gelo. É uma capinha assim, por exemplo, médico dos médicos. E são as mãos de Jesus, assim, e um estetoscópio, né? Falando assim, médico dos médicos, marque já sua consulta com ele. E então você pode dar para uma pessoa enferma. Se você vai encher o tanque lá no posto, encha o tanque e dá para o dono do posto ou para o frentista. Se você quer falar do seu amor pela sua esposa, eu te amo, minha querida, e dá um CD para ela com todo o Novo Testamento. Eu viajo muito e eu coloco na mão do piloto das aeromoças, sempre esse aqui, meu pai é o piloto. E aqui está falando assim, ó, você vai ir e vai voltar, né? Deus vai guardar a sua vida desde agora e para sempre. Família, projeto de Deus, amor de pai, para o dia dos pais, você ainda que não deu o presente do dia dos pais, meu pai é meu amigo e meu herói, né? Esse aqui é a capa tradicional, como todos já conhecem, ó, estão mostrando ali, ó. O melhor presente do mundo para a pessoa mais amada do universo, você. Paz esteja nessa casa, mulher virtuosa, de graça, enfim, as capas são só um quebra-gelo para você introduzir a palavra do Senhor para as pessoas. Estará ali à disposição dos meus irmãos e eu quero trazer um presente para você, especialmente para você que está aí. Eu queria que você anotasse o nosso zap, para quando você quiser adquirir, a gente tem entrega em domicílio, né? Então, 31 99423 5020. Se alguém puder colocar ali para os irmãos, 31 99423 5020. Ok? E a pessoa que for a primeira a me mandar um zap pedindo, vai ganhar esse aqui, ó, só o primeiro, tá? Então, se você quiser ser abençoado, minha esposa está controlando ali e ela vai ver. A primeira pessoa, depois eu vou falar com o pastor aqui, eu vou falar, primeiro foi fulano de tal. E aí ela vai ganhar esse pendrive abençoado. Amém? Amém mesmo? Amém. Irmãos,
27 anos trabalhando assim. Nós decidimos fazer um trabalho não comercial. Nós distribuímos CDs com força. Mais de 5 milhões de CDs semeados. E você sabe muito bem, né? Sempre é um preço muito tranquilo. Então, estará à disposição dos irmãos novamente isso aí. Pastor Daniel, obrigado. Deus abençoe. Gente, tá chamando aqui para que vai ter parece que vai ter uma competição de recitar a Bíblia aí, se alguém quiser fazer inscrição, né, competição aí com o Cornélio. Mas é lindo, né, ver o amor que ele tem pela palavra de Deus e que isso possa te edificar grandemente. Amém? A gente não pode deixar antes, né, de trazer a mensagem, orar pelos pais. Queria que os pais ficassem de pé aí. Cadê os pais dessa noite aí? Fica de pé, porque hoje vocês foram, né, comparados a heróis, né, e de fato eu creio que nós pais, nós temos que cumprir um pouquinho dessa faceta de herói mesmo, né? Os nossos filhos esperam bastante de nós, nossas esposas esperam muito de nós, o nosso Deus também espera muito de nós, né? E eu queria mesmo te desafiar, né, te elogiar nessa noite, dizendo, vale a pena, continue firme no seu propósito de ser um bom pai, de investir na sua família, nos seus filhos, de amá-los, de ensinar as Escrituras. Continue firme, eu sei, matando aquele egoísmo que às vezes brota dentro de nós. A gente às vezes cansado, mas sendo convocados a dar mais um pouquinho, a exercer ainda mais. Continue exercendo isso. Eu também te incentivo a ser um modelo na sua casa de homem de Deus. Continue a perseguir a sua vida espiritual. Continue firmemente a depositar o seu coração diante de Deus, porque eu creio que você é fundamental no plano que Deus tem para a sua família. Continue sendo um pai que seu filho olha e te admira, que a sua filha ama, um pai que ouve, que sabe conversar, ouvir, amar, disciplinar, ou seja, cumprir tudo aquilo que Deus colocou diante de você. E eu sei que a tarefa não é fácil, né? E cada um aqui, as mães também sabem que não é fácil, assim como a tarefa das mães não é trivial. Mas nós queremos como igreja orar por você. Você quer uma oração? Pedindo a Deus a graça dele sobre a sua vida? Então vamos orar, feche seus olhos. Vamos orar por esses pais tão queridos que estão aqui nessa noite. Senhor Deus, nós colocamos esses pais aqui diante do Senhor, Pai. Deus, é uma tarefa que o Senhor nos deu, como pais, como maridos, como, ó Deus, líder das nossas casas e das nossas famílias, e nós pedimos a graça do Senhor, que nos sustente, que nos ajude, que nos ensine, para que a gente cumpra esse propósito de maneira linda, de maneira completa, de maneira santa, de maneira honrosa ao Senhor. Ó Deus, e que os nossos filhos vejam o Senhor através das nossas vidas. Por isso nós pedimos, tira o desânimo no meio de nós, tira a fraqueza dos nossos corações, tira o medo, tira a mornidão, para que nós possamos refletir a glória de Deus nas nossas casas. Nos dá, Deus, coragem para enfrentar as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas mazelas, ó Deus, para que nos tornemos modelo para as nossas casas, para os nossos filhos, para as nossas esposas e modelo dentro desta igreja também. Assim, Deus, nós abençoamos cada um desses pais com a graça do Senhor nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso para eles. Deus te abençoe, seja uma bênção. Amém? Amém. Glória a Deus. Que alegria poder estar aqui nessa noite e compartilhar a palavra de Deus com você. E antes que eu inicie, eu ainda te desafio mais uma vez a fechar os seus olhos e dizer: Deus, fala comigo. Você será desafiado, faz uma oração aí para Deus. Você será desafiado nessa noite, será desafiado mesmo a ouvir, será desafiado a tomar uma atitude diante de Deus, será desafiado a ir além no seu relacionamento com Ele. Por isso, diga a Ele que você o quer, que você tem fome, que você tem desejo, que você quer ser desafiado. Diga isso a Deus. Fala conosco, Deus, é a nossa oração.
em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês algo que eu creio que é fundamental para a nossa caminhada com Deus, algo que, quando removido das nossas vidas, pode transformar aquilo que nós comumente dizemos e chamamos vida com Deus sem propósito. Se nós removermos esse elemento, as coisas parecem que perdem a forma, perdem a virtude, perdem aquilo que mais elementar nós precisamos para sustentar a nossa vida com Deus e a nossa própria vida. E eu chamaria isso de um elo perfeito. Essa palavra que nós vamos explorar muito aqui nessa noite, direcionada no final a um propósito específico, ela é um elo perfeito. Eu queria falar um pouco sobre o amor, dentro de um contexto específico, mas antes disso eu queria lembrá-los, e a gente comentar um pouco aqui das muitas facetas que o amor tem e do que o amor pode fazer. Recentemente eu fiz um casamento e brinquei com o noivo e com a noiva e disse: olha, eu tive certeza que ela o amava. E aí, mas por quê, Eu disse: olha, eu tive certeza que ela o amava, porque quando ela chegou lá no meu gabinete, e a gente foi fazer os nossos encontros pré-casamento, eu perguntei: o que você vê nele? O que você enxerga? Eu acho ele um homem de Deus e tal. E uma hora ela disse: ele é lindo. E eu falei: parece que ela realmente ela ama esse cara, porque não era tão bonito assim, Mas brincadeira à parte, mas o amor, ele tem essa capacidade, ele faz com que a gente veja as coisas de uma maneira diferenciada. O amor faz com que eu e você vejamos a vida, vejamos aquilo que nós estamos fazendo de maneira diferente. Por isso o amor se torna um elo necessário e indispensável na nossa vida. Ele tem uma capacidade singular de mudar a forma como nós vemos, de mudar a motivação do nosso coração. Ele nos leva a fazer muitas coisas não por obrigação. E nós sabemos que raramente as coisas que nós fazemos por obrigação, elas são prazerosas e produzem fruto e produzem continuidade na nossa vida. Muitas vezes aquilo que fazemos por obrigação não passa de uma semana, 2, 3. Ou então permanece sendo obrigação, mas não há alegria na realização daquilo que a gente tenta fazer. E eu creio que o amor, ele baliza também as intenções do nosso coração. Ele coloca o nosso coração em um determinado caminho correto. Ele baliza as nossas intenções, ele nos ajuda a equilibrar a nossa vida e a forma como nós vamos prosseguir. Se nós analisarmos isso de uma maneira contextualizada no nosso dia a dia, levando, por exemplo, para o campo da profissão, daquilo que nós realizamos enquanto pessoas, nós percebemos que muitas vezes o que as empresas querem é alguém que ame aquilo que ela faz. O que eu estou dizendo aqui não é nada que seja exagerado, não bíblico, não é um amor que seja destrutivo, porque se vai para esse lado, eu creio que não é o amor necessário, real e que nós aprendemos na palavra de Deus. Mas de fato, quando você vê alguém que faz o que gosta, você vê o brilho nos olhos dela. Você vê que é diferente, ele tem alegria em realizar. E talvez você seja essa pessoa. Você tem alegria em fazer o que faz profissionalmente. E você olha para aquilo e fala: nossa, isso me encanta. Eu amo realizar isso. Seja porque você ajuda as pessoas, seja porque é uma aptidão tão clara que Deus te deu, isso então te alegra. Enfim, muitas pessoas dizem, então, eu amo realizar isso. E a verdade é que aqueles que amam fazer o que fazem, não fazem por obrigação, muito pelo contrário, acabam fazendo um pouquinho mais. Gostam sempre de caprichar, gostam sempre de colocar a cereja em cima do bolo. Gostam sempre de dizer: olha como isso aqui ficou bom, mas falta um pouquinho aqui. E tem alegria em realizar as coisas. Não é aquele funcionário que faz tudo pela metade, sabe, que faz tudo no nível mais baixo. Afinal de contas eu cumpri a data, afinal de contas eu entreguei, mas não coloca o coração naquilo que faz. Se nós pensarmos no amor no contexto familiar, ele é tão aplicável, porque afinal de contas
Os nossos relacionamentos familiares, sejam com os nossos filhos, com os nossos pais, com as nossas esposas e cônjuges, são uma clara expressão de Deus para nos moldar. E quando nós fazemos isso com amor, parece que as coisas são diferentes. Porque o amor nos ajuda a colocar o outro em primeiro lugar e não a nós mesmos. Porque o amor pelo outro nos faz sacrificar, nos faz dar um passinho a mais. E lá em casa está acontecendo o seguinte, eu tenho uma menininha de 2 anos e 6 meses e uma de 5 meses, né? E essa de 2 anos e 5 meses, a gente estava querendo, ela parou de usar fralda durante o dia, mas ainda estava usando a fraldinha durante a noite. E aí, eu confesso que eu e minha esposa, nós estávamos assim, não vamos mexer nisso não, porque nós vamos ter que acordar à noite para ficar levando banheiro, aquela luta toda. Mas chegou um dia que ela falou, mamãe, não quero dormir mais de fralda. E ela disse, eu não quero usar fralda mais. E aí, o que aconteceu? Ela começou então a dormir sem fraldinha, mas quando dá lá pelas 4h30, 5 horas da manhã, ela começa, mamãe, ou papai. Aí eu entro no quarto, eu estou apertadinha, papai. E hoje, lá pelas 4h30 da manhã, eis que ela grita, papai, papai, eu estou apertadinha. E eu fui levar ela no banheiro. E quem disse que ela queria dormir de novo? E eu estava cansado. Mas se você ama, você sacrifica. Se você ama, você dá um jeito, mas você fica acordado, mesmo que assim, com um olho dormindo e o outro acordado. Se você ama, você não vai gritar, xingar e dizer para sua filha, vai dormir agora, porque o seu pai está cansado, está estressado, e braveja e xinga. Não. Se você ama, você dá. Se você ama, você abraça. Se você ama, você faz aquilo que às vezes você não quer fazer. Mas se você ama, você também corrige os seus filhos. Se você pensar no contexto do seu relacionamento com a sua esposa, o amor é necessário a todo tempo. Agora, principalmente nessa área, mas em todas certamente, o amor ele não é simplesmente coisas que nós falamos. E as mulheres sabem que não basta o homem dizer eu te amo e mandar um coraçãozinho lá no WhatsApp. Basta? Não basta. Ela dirá certamente, me prova que você me ama. Só que os nossos filhos a todo momento estão pensando, onde está a prova de que me ama? As nossas esposas, os maridos, onde está a prova que você me ama? Porque quem ama, faz alguma coisa. Quem ama não fica só pensando em si próprio. Quem ama não pode ser egoísta. Porque nesse caso ele só ama a ele mesmo. Mas quem ama ao próximo, não pode ser egoísta. Se nós pensarmos no contexto ministerial, quem ama, faz alguma coisa também. Às vezes as pessoas dizem assim, eu amo a IBC, eu amo, lá é maravilhoso, uma igreja tão linda. E isso, mas eu não tenho te visto, tem uns 6 meses que eu não vou lá, porque eu estou com muita preguiça, porque eu estou indo no jogo do não sei o quê, porque domingo eu gosto de assistir não sei o quê que passa na televisão, daquele gordinho que está lá há 30 anos, como é que chama? Faustão, né? Então, se você ama a igreja, o que acontece com você naturalmente? Você quer onde? Estar na igreja. Você quer viver igreja. Ministerialmente, se você diz, eu amo a minha célula, eu amo fazer a obra de Deus, isso necessariamente precisa produzir em você uma atitude de realizar alguma coisa. E amor pressupõe o quê? Intensidade. Amor pressupõe ação. Amor pressupõe que nós colocamos o nosso coração naquilo que estamos realizando. E se nós olharmos, por exemplo, ministerialmente, e lermos a história da vida do apóstolo Paulo, ninguém aqui terá uma vírgula de dúvida que aquele homem não amava ao Deus que ele servia. Que ele não amava o evangelho, que ele não amava pregar, que ele não amava o quê? Dar a sua vida por aquilo que ele cria ser a resposta para esse mundo. E de fato o amor permeia todas as nossas relações, em tudo que nós fazemos, e ele é um elo fundamental. Porém o amor pressupõe intensidade.
Por isso o amor pressupõe o quê? Entrega, ação. E o amor, ele não é feito de palavras, mas ele é feito de atitudes, de ações. Por isso, muitas vezes as esposas dizem para nós homens: eu não estou sentindo que você me ama. Mas como não? Né? Quem aqui já fez essa pergunta? Como não? Me prova. Será que Deus também não olha para nós e talvez questione o nosso amor por Ele? Porque se o amor pressupõe tudo isso que nós dizemos aqui, eu creio que você concorda com isso. Será que Deus, ao olhar para as nossas vidas, Ele também não diz: onde está o amor? Ou, aonde o amor caiu do caminhão? Ou aonde ele ficou para trás? Cadê? Onde está a motivação correta? Onde está o amor? O fato é que nós temos na palavra de Deus um modelo muito bem definido. Aliás, o centro da palavra de Deus, o centro da Bíblia, do Evangelho, e nós cremos que todo o Antigo Testamento aponta para isso, e todo o Novo Testamento remete disso, ou parte disso, é o fato de que Jesus um dia, Ele o quê? Deu. Ele provou o seu amor por nós quando Ele deu quem? O seu único Filho. Então a Bíblia mesmo está alicerçada e estruturada em um amor que não é um amor de palavras, que não é um amor falso, que não é um amor frio, que não é um amor que não tem intensidade, mas um amor que tem intensidade, um amor que é tão, mas tão profundo, que remete a uma morte de cruz. De um Deus que deu seu Filho por nós, porque nos amava profundamente, porque nos ama profundamente. Eu e o pastor Alexandre tivemos recentemente visitando uma igreja muito, muito linda, uma igreja que para nós é uma referência, uma grande inspiração. Eu creio que alguns já leram um livro do pastor Joel Comins, que chama Paixão Contagiante, que conta a história da igreja de Elim. A igreja de Elim fica em El Salvador. El Salvador é um país na América Central, ele está entre Honduras e Guatemala. Então, só para você ter uma ideia, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras. Então, um país localizado ali na América Central, um país que já passou por várias crises, muitas convulsões sociais, muito problema de violência por parte do exército e da polícia. Durante muitos anos, uma espécie de uma guerra civil instalada. É um país muito perigoso. Uma das coisas que nos chamou bastante atenção é que quando chegamos lá, eles têm um sistema tipo do MOVE aqui nosso, onde tem aquelas estações mais elevadas. E em cada estação daquela tem pelo menos 2 guardas do exército com um mega, nem sei que arma aquela, mas arma de guerra mesmo, bem caprichado. Ou um país violento, um país com dificuldades nessa área. A igreja avança sobre terreno de muita milícia, de muita, eles chamam de gangues, né, pandilhas que eles chamam lá, e a igreja está localizada no meio disso tudo. Nós fomos lá então visitar essa igreja para conhecê-la, para nos inspirar. Por isso eu quero compartilhar um pouquinho com vocês dessa experiência que nós tivemos e abençoar a sua vida. Essa igreja então, localizada nessa cidade, ela tem na capital a sua maior igreja, em El Salvador é o país, a capital chama San Salvador, e ali eles têm uma igreja de aproximadamente 70 mil pessoas. Essa igreja está distribuída em aproximadamente 7.500 células nessa capital, e é uma igreja muito influente naquela cidade. Eu me lembro que logo no primeiro dia nós pegamos um transporte e eu perguntei ao motorista: você conhece o pastor Mário Vega, que é o pastor presidente daquela igreja? Ele falou: como não? Todos conhecem o pastor Mário Vega aqui nesse país, nessa cidade. Ou seja, um homem muito respeitado, uma igreja muito forte, uma igreja de um testemunho muito lindo. É uma igreja que se reúne aos domingos em 6 cultos. Eles têm um grande salão que cabe em 5.000 pessoas,
em um único patamar, assim. É um país muito quente, principalmente no verão. América Central ali, o sol pega com força. E é um lugar muito simples mesmo, as cadeiras são de lata, nem alumínio, porque são bem pesadas, de ferro. É um grande galpão com telha metálica, ou seja, aquilo ali deve ser um calor no verão insuportável. Não tem ar-condicionado, é uma igreja muito simples. É um país com muito poucas riquezas. O que eles têm muito lá são vulcões. Eles têm 28 vulcões, num território de 22 mil quilômetros quadrados, ou seja, um território pequeno tem 28 vulcões. Mas em termos de riqueza eles não têm muito. Quando você pergunta para qualquer uma daquelas pessoas, diz assim, olha, do que sobrevive essa nação, eles falam, 60% a 70% de todo recurso que gira dentro dessa nação vem de remessas do exterior. Porque é um país onde muitas pessoas imigram, onde muitas pessoas vão para os Estados Unidos e, no caso da Europa, para a Espanha, pela fala de língua espanhola. E 60% a 70% dos recursos que giram dentro daquele país vem, então, de remessas do exterior. É um país que produz muito pouca riqueza, um país onde a moeda oficial é o dólar. E o salário mínimo lá, você não pode fazer essa conversão para cá, porque isso pode te dar uma falsa impressão de patamares, de preço e custo de vida. Mas o salário mínimo lá é $300 por mês. Entretanto, 70% das pessoas trabalham com empregos informais. E o salário de um emprego formal é $6 por dia, o que daria aproximadamente uns R$180, $180 ao mês. Essa é a realidade da maioria das pessoas, um país muito pobre. Mas o que nós fomos lá para ver é como uma igreja que tem o dobro de vivência na visão celular que nós temos mais ou menos 16 anos que caminhamos com as células, que entendemos que a célula é o melhor retrato, a forma mais fiel de viver a igreja, segundo os relatos que nós temos aí no Novo Testamento. É uma igreja bíblica. E nós fomos lá então para conhecer, porque eles já há 30 anos trabalham na visão celular e são muito bem sucedidos. Além dessa igreja na capital, eles têm mais não sei quantas igrejas nas cidades do interior, tem 60 filiais espalhadas nos Estados Unidos, Canadá, de forma que aproximadamente 140 mil pessoas estão envolvidas na vida de Elim ao redor do mundo, todas vivendo em células, aproximadamente 12 mil células, uma igreja muito grande. Isso tudo é lindo, mas isso tudo eu já conhecia dos livros, eu não fui lá atrás de saber exatamente quais são esses números. Eu queria saber o que leva um povo a viver o que eles vivem. O que leva um povo a ser relevante numa nação, o que leva o evangelho a avançar, mesmo em meio a tanta dificuldade, a desemprego, a violência. O que leva o evangelho a avançar, o que leva as pessoas a serem motivadas, a continuar por tantos anos servindo a Deus com fidelidade. 30 anos na visão celular. E algumas coisas nos saltaram a atenção, porque ao chegar lá, o que nós percebíamos na conversa com um supervisor, com um líder de célula, com um pastor, a gente percebia uma paixão, um amor por Deus constrangedor. Um povo que se entrega completamente a Deus. São 6 cultos aos domingos, 5 mil lugares, um intervalo de 15 minutos dos cultos da manhã entre um e o outro. Na parte da tarde, 3 cultos, intervalo de 15 minutos. Em 15 minutos saem 5 mil pessoas, entram 5 mil pessoas. Eles não vêm num carro com conforto, tranquilo, não. Eles alugam seus próprios ônibus, reúnem as pessoas que moram perto das suas casas. As células lá são distribuídas geograficamente, trabalham de forma geográfica na cidade. E com o seu próprio recurso colocam lá, depositam, vêm, alugam seus ônibus e vêm para a igreja. Dependendo do seu distrito, aqui no nosso conceito da sua rede de células, há uma rotação, ou seja, em um ano o seu culto é às 5h30 da tarde, no outro ano é às 7h30 da manhã. E você está lá às 7h30 da manhã. E a igreja lotada, eu falei, Deus, como pode? Sabe, meus irmãos, não é uma questão numérica, mas existe tanta coisa boa sendo ministrada aqui domingo após domingo, que eu ver uma cadeira vazia me incomoda.
E deveria nos incomodar mesmo. Por quê? Porque tem gente que não está comendo e bebendo daquilo que deveria comer e beber, que não está se alimentando daquilo que precisa se alimentar. E algo me constrangeu lá, porque ao olhar aquele lugar totalmente lotado, um povo na adoração, com uma adoração tão genuína, você via a expressão das pessoas de busca, de necessidade por Deus. Eu fiz uma pergunta ao pastor Mário Vega: pastor, por que é que os cultos estão tão cheios? Como vocês conseguem? E ele respondeu: esse povo é apaixonado por Deus, esse povo ama a Deus, e eles vêm aqui porque eles sabem que Deus está aqui. É claro que eles não creem, vamos entrar numa discussão teológica, que Deus só está dentro do templo, não é nada disso, mas eles sabem que quando a igreja se reúne, a presença de Deus é real, é notória. E eu pergunto eu conheci um líder de célula, fui visitar a célula dele, eu perguntei: há quantos anos você lidera uma célula? Ele me respondeu: há 23 anos. Aí eu cocei a cabeça: 23 anos. 23 anos envolvidos em cuidar de gente, amar as pessoas, pregar o evangelho, levar o batismo, levar a rota de líderes, que eles chamam nosso lidere, levar o batismo, levar a pessoa à maturidade cristã. 23 anos. E eu perguntei: mas como você faz isso há tanto tempo, com esse coração que você faz? Por que você faz isso com tanto amor há tanto tempo? E a resposta dele, mas é a resposta do supervisor que se dedica, a resposta do pastor, a resposta de todos eles é: porque eu amo a Deus, e eu sou muito grato por tudo que Ele fez por mim. Eu percebi que isso não era uma resposta de uma pessoa, mas um padrão de comportamento. Eu percebi que isso era uma resposta comum, ou seja, é algo que realmente está no coração das pessoas. Não é aquele esquema do tipo auditoria de empresa, que as pessoas combinam e falam assim: olha, então amanhã o auditor vem, então quando o auditor vier, vamos todo mundo responder certo. Está vindo os pastores do Brasil, eles vão te fazer a pergunta, você tem que responder certinho. Responde assim: por que é que você faz o que você faz? Por que você é tão dedicado na obra de Deus? Por que você ama a igreja? Por que você vem aos cultos com fidelidade? Por que você dizima? Por que você lidera uma célula? Aí você responde: porque eu amo a Deus e sou grato pelo que Ele fez por mim. Não é assim que funciona. As pessoas respondiam de coração. Por que você faz o que você faz? Por que você é quem você é? Por que você vem a um culto como você vem? Por que você lidera uma célula como você lidera? Por quê? Por quê? Por quê? E eu, claro, eu fui fazendo a pergunta para todo mundo. Por quê? Porque eu queria ver realmente as respostas. E aquelas pessoas respondiam sempre, sempre, sempre: porque eu amo a Deus, e eu sou muito grato ao que Ele fez por mim. Esse jovem, que hoje já não é tão jovem assim, porque já lidera uma célula há 23 anos, ele se converteu aos 13 anos. Ele falou: Daniel, eu vim de um dos lugares mais violentos dessa cidade. Eu conheci uma célula de uma maneira muito esquisita, um convite meio esquisito, eu caí numa célula. No dia que eu entrei lá, eu falei: é isso que Deus tem para mim. Eu aceitei Jesus e entrei de cabeça. E sabe por que eu faço isso? Porque eu amo a Deus. E olha o que Ele fez na minha história. Meu irmão, eu quero te perguntar: você faz o que é, você vive o que você vive, você é um crente porque você ama a Deus? Você ama a Deus para valer? Porque no seu coração a motivação primária de tudo que você realiza é porque você ama a Deus e você é grato por tudo que Ele fez por você. Se Ele só tivesse feito, se Ele só tivesse morrido na cruz por você e por mim, nós já deveríamos amá-lo para o resto da nossa vida, gastarmos a nossa vida para o resto da nossa existência. Nós não deveríamos nem um dia sequer ter nenhum problema de consciência ou de dúvida se nós deveríamos investir toda a nossa vida para Deus, porque Ele já teria feito tudo. Mas eu sei que além disso Ele tem feito muitas outras coisas na sua vida, e lembra delas. E aquele jovem me respondeu de pronto: eu lidero porque eu amo e vejo o que Deus fez na minha vida. O outro supervisor que se dedica tanto, eu não tenho tempo para contar para vocês os detalhes da vida deles, da agenda deles, de como eles se organizam em termos de igreja. Uma coisa é muito clara: a obra de Deus
a vida para Deus, a vida com Deus, está acima de muitas outras coisas. Muito menos distrativos, muito menos perdidos com tantas coisas lindas desse mundo. E todos diziam: eu amo a Deus, eu sou grato por aquilo que Ele fez por mim. Acontece que toda viagem que eu faço, ela é acompanhada de um livro. E eu creio que Deus queria fazer uma obra completa. Ele queria me mostrar algumas coisas. Por isso eu estou compartilhando. Eu sei que alguns talvez já tenham escutado parte desses relatos, porque eu não posso perder a oportunidade de compartilhar com a igreja aquilo que Deus tem mostrado, aquilo que Deus tem nos abençoado. E nós fomos lá para trazer para a nossa igreja coisa nova. Trazer para a nossa igreja, não tão nova assim, do ponto de vista que você já sabe, mas reacender isso no seu coração de maneira tão linda. E eu levei esse livro para essa viagem. Um livro que chama Louco Amor. Não sei se você já leu. O autor é Francis Chan. E eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que Deus trouxe durante essa viagem também. Porque ao mesmo tempo que eu via algumas coisas lá, Deus me confrontava diante desse livro, diante daquilo que está escrito aqui. Agora, eu me lembrei de um trecho. Durante essa viagem, eu fiquei me lembrando de um versículo da palavra de Deus. Está lá em Mateus 24, se você puder ler comigo. Mateus 24, 12. E Mateus 24, 12 diz assim, é um verso muito conhecido: devido ao aumento do quê? Devido ao aumento da maldade, o que a Bíblia diz? O amor da maioria das pessoas se esfriaria. Na minha versão, que é NVI, diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E eu fiquei pensando: Deus, um povo que ama tanto, por que às vezes ao olhar no nosso contexto e olhar para a minha própria vida, talvez eu veja que o amor vai se esfriando. Agora, se você voltar nesse capítulo 24 de Mateus, e você vier lendo ele com mais calma, você vai perceber que Jesus está falando de algumas coisas interessantes. E eu vou ler a partir do verso 4. Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E aí ele diz: devido a tudo isso que eu acabei de falar, devido à maldade, devido aos problemas, devido ao caos que nós vivemos, o amor de muitos se esfriaria. E quando eu olho uma igreja, e eu vou lá e vejo, porque a obra de Deus avança aqui, e número 1, você vê um povo que ama a Deus. E eu acabei de apresentar para vocês que o amor, ele tem um poder revolucionário, que o amor é um elo essencial na nossa vida com Deus. O amor é um elo essencial no nosso relacionamento familiar, mas na nossa vida com Deus ele não pode faltar. Eu vejo uma igreja que ama e vejo que isso produz o quê? Glória para Deus, produz frutos para Deus. Agora, por outro lado, nós olhamos para o mundo em que vivemos. Nós estamos num país debaixo de forte confusão. As pessoas sofrendo de várias coisas. Rumores de guerra. Agora, se você abrir qualquer jornal, você vai ver que nós estamos vivendo tempos de rumores de guerra. É Donald Trump versus Ping Pong, né? Eu não sei direito o nome do cara, Pyongyang lá. Mas eles estão debaixo de forte pressão para tomar uma decisão. E eu peço a Deus que esses homens tenham temor a Deus e não tomem decisões erradas. Porque a decisão deles pode impactar muitas vidas. Mas sabe, parece que tudo que nós vivemos ao nosso redor vai nos levando para uma vida morna. Vai nos levando para uma vida sem amor, onde a gente perde o amor.
onde aquilo que nos motivava no início, aquilo que nos atraiu, aquilo que nos impulsionou é removido de nós. E a Bíblia já diz que devido ao aumento da maldade, talvez você está enfrentando tantas lutas na sua vida, que o amor foi ficando como algo dispensável. Porém, ele é indispensável. Eu estava lendo esse livro na viagem, e esse livro chama Louco Amor, tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, tem tudo a ver com essa discussão, tem tudo a ver com essa comparação. Eu te pergunto, você está como a igreja de Elim? Você está como esse relato, ou você talvez se identificou tanto com esse versículo 12? Falou, é mesmo, parece que o aumento da maldade, das dificuldades, das crises, está fazendo meu amor ficar feio. Um amor que não tem expressão, não tem atitude. O capítulo 4 desse livro é muito interessante. Ele chama-se O Perfil do Cristão Morno. Durante toda a hora que eu falava de amor, eu fiz questão de realçar para você que amor pressupõe o quê? Intensidade. Não existe amor só de palavras, isso é mentira. Não existe amor que não tem atitude, não existe amor que não tem prova, não tem. Jesus deixou o maior exemplo, ele provou. Vocês estão duvidando que eu te amo? Pode, enfia os cravos. Vocês estão duvidando que eu te amo? Eu morro por isso. Eu morro por isso. Os maridos, as esposas, você ama mesmo? Mostra. Cadê o amor? Esse capítulo, ele fala do cristão morno. E eu creio que o cristão morno é aquele que deixou o amor e se esfriando. E foi se esfriando. Tem muita maldade nesse mundo. Pastor, você não sabe como é que está a crise. Eu sei, meu irmão, está duro. Mas a política desse país é um problema crônico, isso nunca vai mudar, e etc. E sofre pra caramba, eu sei, a coisa está feia mesmo. Mas vai ter guerra, e é doença, e é câncer, e é morte. É tantas coisas, meu irmão. E a Bíblia já disse que quando essas coisas acontecessem, o amor de muitos se esfriaria. Esse capítulo começa assim, não é a dúvida científica, o ateísmo, o panteísmo ou agnosticismo, que em nossos dias e na terra tem mais chance de extinguir a luz do Evangelho. É essa prosperidade orgulhosa, sensual, do egoísta e arrogante, de gente que vai à igreja, mas não tem o coração, mas que tem o coração vazio. Eu queria te apresentar aqui, segundo o relato desse livro, algumas características de um cristão morno, de um cristão que foi deixando o amor dele se apagar. Eu não faço isso como alguém que coloca um dedo apontado para o seu rosto, não, muito pelo contrário. Eu queria que você refletisse, eu queria que você olhasse para dentro de você mesmo com muita sinceridade. Sabe por quê? Porque uma vida com Deus sem amor, ela é vazia, ela é feia, ela vai andando para o campo da inutilidade, ela fica tão sem propósito, e eu creio que ela desagrada a Deus. Deus não nos chamou para ter um relacionamento frio com Ele, nós precisamos amá-lo, para valer. A palavra de Deus diz assim, coloca o telão aí, a projeção para mim, Cleverson, por gentileza. Enquanto ele coloca, Mateus 13:44 diz assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado esse tesouro, o que ele fez? Escondeu, e então, cheio de alegria, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. Viver a vida com Deus, viver o reino de Deus, é isso, vale tudo para ter isso. É um desafio completo, de se entregar completamente. Vale a pena vender tudo para comprar aquilo ali, por quê? Porque ali tem um tesouro. E o nosso relacionamento com Deus é o maior tesouro que nós temos, meus irmãos. A vida com Deus é aquilo que nós temos de mais importante. Não há nada mais importante que isso. Isso é o primeiro lugar, mas assim, muito na frente de qualquer outra coisa. É Deus na nossa vida. Agora, veja bem o relato, e eu vou pedir que você tenha bastante atenção.
É um pouco de leitura, mas vai pegando, deixa Deus falar com você. Pessoas mornas frequentam a igreja com regularidade. Afinal, é isso que se espera delas. Pois é o que se acredita ser o comportamento do quê? Dos ditos bons cristãos. Por isso, vão sempre aos cultos. O cristão morno, ele está sempre lá. Afinal de contas, é o que se espera deles. Mas o que a palavra diz, Deus diz? O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está tão longe de mim. A adoração que eles me prestam é feita de regras ensinadas por homens. O cristão morno, ele pode cair nisso aí, sabe o quê? Ele está, mas não está. Ele adora, mas a adoração não é verdadeira. E se tem uma pessoa que a gente nunca, nem um dia, nem um segundo a gente consegue enganar, é Deus. Eu posso chegar e te perguntar, como é que você está? Eu estou bem demais, estou feliz, está tudo uma bênção. Aliás, crente é um povo que tem assim, tomar cuidado para não, que às vezes mente. Como é que você está, meu irmão? Está tudo uma bênção. A casa dele está desfacelando, o casamento está horroroso, brigando com a mulher, envolvido em pecado, uma coisa complicadíssima, mas está uma bênção. Aonde, meu? Mas sabe, às vezes a gente vem para a igreja, adora a Deus, mas não sai nada do nosso coração. Nós nos tornamos religiosos. Por quê? Porque o amor foi embora. Porque o amor não está ali mais. Pessoas mornas entregam dinheiro para instituições de caridade e para a igreja, desde que isso não altere em nada o seu padrão de vida. Quando dispõe de algum dinheiro a mais, é fácil e seguro doar. Aí eles o fazem. Afinal de contas, Deus ama quem dá com alegria. Correto? O rei Davi, porém, respondeu, não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você. Nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de ofertas, viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre, e disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela não. Da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Pessoas mornas tendem a escolher o que é popular e desprezar o que é certo quando estão em conflito. Elas desejam viver bem, tanto dentro quanto fora da igreja. Se preocupam mais com o que o povo pensa sobre o que elas fazem, como por exemplo a igreja, dar os seus dízimos, frequentar a célula, do que com o que Deus pensa do seu coração e da sua vida. Porém a Bíblia diz, conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas pode estar mortinho. Nós podemos estar muito preocupados com o que as pessoas estão vendo, mas o nosso coração não tem razão nenhuma pelas quais a gente faz as coisas. Podemos fazer muita coisa, mas perdemos o amor, perdemos a motivação correta, a gente está assim, ó, morto-vivo, aparência de vivo, mas no fundo está morto. Pessoas mornas não desejam de fato ser salvas de seu pecado, presta atenção nisso. Elas só querem ser salvas do castigo, ou da consequência que o seu pecado gera. Elas não detestam o pecado de maneira sincera, nem se lamentam pelo que cometem. Só lamentam pelo fato de que Deus vai puni-las, ou seja, que o pecado tem uma consequência. Gente morna não acredita muito que essa nova vida que Jesus oferece é realmente muito melhor que a antiga pecaminosa. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu não. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham ela plenamente. Deus não quer só que a gente fique só ali, não quer a consequência do pecado, não. Quer que a gente odeie o pecado.
Deus tem uma vida plena para nós. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Pessoas mornas são movidas por histórias de gente que faz coisas radicais por Cristo, mas elas mesmas não agem. Presumem que esse tipo de iniciativa é coisa para cristão radical, cristão especial, isso é coisa de pastor, de missionário, isso é coisa do líder de célula, que é um cara muito comprometido. Gente morna considera radical, considera a entrega total, considera o comprometimento, aquilo que Jesus espera de todos os seguidores. Os mornos acham que, esse comprometimento, vir ao culto, adorar a Deus para valer, fazer momento a sós em casa, me envolver com a célula, com a obra de Deus, dar, contribuir, isso é para fanático, isso é para quem já, não sei se é para pastor, não, isso é o que Deus espera de cada um dos seus seguidores. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Pensem nisto, pois, quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro. Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino dos céus. Aquele que sabe o que deve fazer, aquele que deve buscar a Deus e não busca, vive como um morno. O que Deus quer é aquele que faz. Deus quer aquele que entrega, aquele que realmente ama, aquele que é totalmente dele. Deus não quer um morno. Pessoas mornas raramente compartilham a sua fé com os vizinhos, colegas de trabalho ou amigos. Na verdade, não querem sofrer rejeição, nem desejam que as pessoas sintam constrangimento ao falar sobre questões pessoais, como, por exemplo, a religião. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Muitas pessoas mornas medem seu grau de moralidade ou bondade comparando-se com o mundo. Elas se sentem satisfeitas porque, mesmo não sendo tão dedicadas a Jesus quanto os tais radicais que nós falamos há pouquinho, também não são tão horríveis quanto aquele sujeito que mora na minha esquina, quanto aquele cara que trabalha comigo, quanto aquele meu vizinho. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Religioso, falso. O amor não vai permitir que você se nivele por baixo. Chega de nivelar por baixo. Por que a gente se contenta quando a gente se compara com o que não é o padrão de Deus? O padrão de Deus é o padrão mais elevado. Pessoas mornas dizem amar Jesus, e Ele é de fato parte da vida deles, mas apenas uma parte. Elas entregam a Ele uma fração do seu tempo, uma fração do seu dinheiro, uma fração dos seus pensamentos, mas Ele não tem permissão de controlar a vida delas. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu a ele: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto
do meu reino. Parte, entrega parcial, vida parcial, é sempre passando assim, na recuperação, é sempre assim, é pouquinho, é um pouco do tempo, um pouco do amor, um pouco do domingo, um pouco do dia, um pouco da verdade, um pouco da espiritualidade, é tudo pouco, é tudo parcial, mas Deus quer inteiro, e o amor nos leva a entregar tudo. Amor pressupõe uma entrega completa. Se você ama a Deus, ficará muito mais fácil, você se entregará completamente. Você não terá medo, você não terá outra dúvida, você fará isso com alegria. Pessoas mornas amam a Deus, mas não fazem de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Elas garantem que tentam amar o Senhor dessa maneira, mas dizem que esse tipo de devoção total é possível, não é possível para as pessoas em geral. É coisa de pastores, missionários e fanáticos. Eu amo a Deus, mas não é completo, porque isso é só para quem é especial. Jesus respondeu: ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento que eu lhes dou. Ame por completo, ame por inteiro. Pessoas mornas amam os outros, mas não procuram amá-los tanto quanto amam a si mesmos. O amor que demonstram pelos demais é tipicamente focado naqueles que retribuem esse sentimento, como os familiares, os amigos, ou as pessoas que elas conhecem e gostam. Sobra pouco amor para aqueles que não são capazes de amá-las também, e menos ainda para quem as despreza deliberadamente, ou que possui filhos melhores que os filhos dela, mais dinheiro que ela, ou qualquer outra coisa. O amor dessas pessoas mornas funciona à base da conveniência e é extremamente seletivo. Costuma se apresentar envolto em amarras. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre o mal, sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Pessoas mornas servem a Deus e aos outros, mas não ultrapassam determinados limites em termos de tempo, de dinheiro e de energia que estão dispostos a investir. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois você faz o seguinte: vem e segue. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque ele tinha muito dinheiro, era rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Pessoas mornas pensam na vida terrena com muito mais frequência do que na eternidade dos céus. A vida diária é muito mais focada nos afazeres, na agenda semanal, nas férias do mês que vem, do que na eternidade, na vida que está por vir. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho no que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Meu irmão, tem mais coisa aqui, mas o tempo já está avançado e eu vou deixar para outro momento. Pedir para o irmão aqui do teclado vir me ajudar. Eu queria te perguntar, com toda a sinceridade do seu coração, como está seu amor por Deus? Você perdeu o elo perfeito da sua vida? Você deixou a maldade, as circunstâncias, roubarem aquilo que você mais precisa para desenvolver uma vida linda com Jesus? O que mais me constrangeu ali em Elim foi o amor das pessoas por Deus. E quando eu amo, eu entrego tudo. Quando eu amo, eu não fico no dilema. Eu vejo que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida cheia de muitos dilemas. Eu te pergunto, será que se tivesse amor verdadeiro, real, grande, nós estaríamos diante de tantos dilemas? Dilemas se nos entregamos ou não, dilemas se pregamos o Evangelho ou não, dilemas se damos a nossa vida ou não, dilemas se dizimamos ou não, dilemas se vemos na igreja ou não, dilemas se amamos a nossa esposa ou não, dilemas se cuidamos dos nossos filhos ou não, se trabalhamos para a glória de Deus ou não. Há um alerta bíblico lá em Mateus: o amor de muitos se esfriaria. Talvez você foi vítima desse assédio do mundo, das coisas, das circunstâncias da vida, e o seu amor por Deus foi embora pelo ralo, e você tem vivido uma religião fria, vazia, cheia de obrigações. Para você vir aqui hoje, não foi motivado por um desejo de se encontrar com Deus, mas por uma rotina, ou então porque alguém quase que te obrigou e teve que te tirar lá do sofá, porque por você ficava alienado na frente de uma televisão, tentando se desligar dos problemas que tiraram o amor do seu coração. Quando a palavra de Deus, lá em Apocalipse, ela começa a relatar sobre as igrejas, e há pouco tempo o pastor Gustavo pregou aqui sobre isso. Ele diz: contra você eu tenho uma coisa assim, que você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor, você deixou o amor descer pelo ralo, você deixou o amor se perder, e agora o que você presta para mim não me agrada. A outra igreja, ele diz: eu tenho algo contra você sim, sabe o que é? Você é morno, e melhor que você fosse frio, porque como você é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Eu estou a ponto de dizer: olha, eu não me agrado disso. Sabe por quê? Porque ninguém quer um amor falso. Ninguém quer um amor que não é acompanhado de ações. Se a minha esposa diz que me ama, mas a todo momento não demonstra isso, eu posso questionar o amor dela por mim. E se eu digo que a amo, mas a todo momento ela questiona isso, eu tenho que rever qual amor é esse. Agora pensa Deus, olhando para nós, olhando para a nossa adoração, para a nossa dedicação, olhando para a primeira coisa que a gente faz no nosso dia, olhando para a forma como a nossa vida, olhando para aquilo que a gente se preocupa, pelo aquilo que a gente ama, por tudo que nós vivemos. Será que Ele olha para nós e Ele vê o quê? Será que o amor foi embora pelo ralo? Será que o primeiro amor foi perdido? Vou pedir à banda que suba. E nessa noite eu quero te convidar realmente a ficar de pé no seu lugar, com seus olhos fechados. Porque é tempo de você acertar a sua vida. Como é fácil a gente mecanizar as coisas, como é fácil o amor se apagar. Tudo coopera para que isso aconteça, mas você precisa lutar por isso. Você precisa lutar espiritualmente para que o seu amor por Deus não se apague, para que o seu amor por Deus seja algo real, intenso, e você não se encontre como nas páginas desse livro. Quando eu li isso, eu fui ficando cada vez menor, a minha vontade era esconder, porque eu não quero ser um crente frio.
Eu quero amar a Deus de todo o meu coração. Eu não quero ficar o tempo inteiro medindo o quanto eu dou para Deus. Eu quero simplesmente viver. Eu quero simplesmente amá-lo, e por isso eu nem penso, eu nem tenho dúvida. Aonde foi que o primeiro amor perdeu? Volta atrás, meu irmão, corrija a sua trajetória com Deus. Coloca o amor por Ele no primeiro lugar. Quem ama a Deus odeia o pecado. Quem ama a Deus quer viver uma vida de santidade. Quem ama a Deus enfrenta os seus pecados. Quem ama a Deus busca. Quem ama a Deus entrega. Quem ama a Deus é completamente dele. E nessa noite Ele espera uma resposta sua. E agora, com seus olhos fechados, enquanto essa canção é ministrada, eu quero te desafiar a não cantar a música, mas a orar a Deus. Eu quero te desafiar a não cantar a música. Depois da sua oração você canta, mas eu quero te desafiar a orar a Deus. Deus marcou uma audiência com você aqui nessa noite. Agora, quando você orar, você está dizendo a Ele, é só vocês dois, e Ele está querendo dizer: filho, e aí? O que você tem a me dizer depois de todas essas coisas? Responda a Deus, faça a sua oração a Deus, se quebrante, peça perdão, peça por um aquecimento na sua vida, peça por intensidade, peça por desespero, peça por fome. Ore a Deus, responda a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, essa é a nossa resposta para o Senhor nessa noite. Eu peço, Deus, que essa palavra, esse desafio, esse chamado se torne base, Deus, para que nossos pés possam mesmo se apoiar. Nós não queremos viver uma religião vazia, mas um amor profundo pelo Senhor. Corrija a nossa trajetória aqui nessa noite, Deus. Transforma, Deus, numa igreja que ama o Senhor sobre todas as coisas, no dia bom e no dia mau, no dia tranquilo e no dia da adversidade, em meio aos problemas e crises. Nós queremos fazer tudo o que fazemos porque te amamos, e por isso obedecemos, por isso nos entregamos, por isso realizamos a tua obra com alegria, por isso nos santificamos, por isso fugimos do pecado, porque te amamos, Deus. Que esse seja um clamor, que esse seja a realidade desta igreja, Pai. Nos dá essa graça, Pai, e nos leva até onde o Senhor tem para nós. E cumpre os seus propósitos nas nossas vidas, Pai. Cumpre os seus propósitos nessa terra através de nós. É a minha oração nessa noite, Deus, em nome de Jesus, Deus. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe, que você saia daqui desafiado por Ele, que a sua vida mude, não a partir de amanhã, mas a partir de hoje, que você dê o melhor que você tem para Ele. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Vá em paz.